tem uma bagunça em curso no planeta que está se buscando ser entendida pelos mais diversos caminhos, né? A gente nota mais ou menos 3 grandes tendências assim, gerais, né? Um pessoal que está tentando voltar para trás, né? Tentando recuperar alguma coisa do passado. É o caso, inclusive, da situação política do Brasil do momento, querendo a escola do passado, a família do passado. A primeira questão é essa, quer dizer, parece que o recurso assim, de desespero é sonhar com um retrocesso, né? Esquecendo que esses valores também foram históricos, foram construídos num certo momento da humanidade, segundo os valores daquela época, etc., né? A segunda turma parece que é uma turma que é mais de estacionar, deixa assim como está, né? E uma terceira turma que é de puxar para frente, que parece em menor número, mas que dentro dessa virada do século XX para o XXI, um grupo deles acabou construindo algumas tecnologias que favorecem muito esse movimento, né? E hoje, então, nós temos assim quase que 2 desenhos, tecnologias muito avançadas, promovendo uma metamorfose muito violenta, transformação de mundo em vários sentidos, inclusive profissionais e pessoais, né? E, por outro lado, a disseminação, através dessas tecnologias, de velharias de pensamento da mais diversa configuração, né? Então, realmente, a coisa ficou muito confusa, né? E eu acho que vai piorar muito antes de melhorar, porque a gente não tem expediente de segurar o negócio, né? Nós não temos assim, vamos para tal modelo que esse vai funcionar. Não, o que ruíram foram os modelos, todos eles, né? Uns mais, outros menos, uns estão ruindo, fica parecendo ainda que vão favorecer, mas a gente está sem ponto de pegada, né? Por isso que o autor, eu gostei dessa frase quando diz, parece que o mundo está louco. Não parece, não, ele está louco mesmo, pirou. O planeta surtou, né? E a gente não vai sair dessa assim tão facilmente. Alguma coisa vai se rearrumar, mas em outros termos, em outras ordens, e quem viver verá, né? Eu acho que vocês vão pegar um mundo fantástico, por um lado, principalmente os mais jovens, né? E, por um lado, e também bastante turbulento, por outro, dos 2 lados, né? Porque as nossas noções básicas de sustentação de mundo, né? Os crioudos, os caminhos que a sociedade havia criado, alguns até milenares, todos eles foram para o brejo, né? Casamento, família, trabalho, profissão, crenças, partidos, né? Onde a gente se apoiava, né? Então, a gente tinha casa. A casa era um lugar mais ou menos, as famílias eram mais ou menos um reduto ali de segurança pessoal, né? Deixaram de ser, a gente não sabe mais nem o que é família, né? Há uma discussão em curso sobre o que é isso, né? Ninguém tinha dúvida sobre isso. Família era um homem ou uma mulher, casava, tinha um filho e faziam. Aquilo, não havia alternativa a isso. As alternativas agora são as mais variadas e serão cada vez mais variadas, inclusive. Não temos mais um registro só. Mas quais são os expedientes possíveis? É aí que eu acho que a psicanálise é muito útil, né? Primeiro, gente, psicanálise não é um negócio que funciona lá nos settings psicológicos de certas clínicas à nossa distância. Não, psicanálise é a mais completa teoria da comunicação que conhecemos. Inclusive, ela deveria estar no cerne dos cursos de comunicação, porque a comunicação humana passa por esse problema que a psicanálise descreve, né? E que problema é esse? Nós somos, e está todo mundo se dando conta disso agora, nós somos uma espécie ficcional, né? A gente fica com essa impressão que a gente está lidando com a realidade, né? Tem uma realidade na minha frente, eu tenho uma linguagem aqui, mas tem uma realidade ali. É essa ideia que está, mesmo que não se entenda, mas ela está se expondo de uma maneira muito mais direta para nós, né?
Como é que essa teoria da comunicação complexa e completa, plena, chamada psicanálise, vê essa questão? A cultura ocidental, nós do Ocidente aqui, nós somos atravessados pelo verbo ser. E o ser predicado. Predicado é uma qualidade. Você pode ver, está todo mundo xingando, elogiando alguém de alguma coisa. Entretanto, a psicanálise, diferente da filosofia, que a filosofia encarece o verbo ser, e pensa isso dentro da metafísica, a psicanálise destaca uma coisa que a filosofia esqueceu, que é o verbo haver. Você, antes de ser, você inarredavelmente há. Não é que você existe. Existir já é ter uma cara. Esse haver que a gente fala é você nasceu e está nesse troço aqui, que a gente chama de mundo, planeta, universo, multiverso. A gente não sabe nem onde está. A gente brotou e a gente há inarredavelmente. Essa jossa aqui não tem saída. A chamada linguagem humana, ela surgiu como uma tentativa da espécie dizer quem é, o que está fazendo aqui, como é que ela foi criada. Então, é como se a gente vivesse entre essa situação de haver, sem solução, e um dizer infinito de que estamos fazendo aqui. Né? E aí que começam todas as nossas brigas, em cima desse dizer, dessa linguagem. Tá? Então, nesse sentido que eu estou dizendo, nós somos ficcionais, porque o verbo ser é o âmbito da ficção, que a gente imagina que é descrevendo a realidade. Eu falo, ô gravador, tem uma realidade aqui. Não tem. Isso aqui é uma linguagem, é uma construção. Então, não estou eu separado da realidade e uma linguagem tentando descrever a realidade. Não, essa realidade já é construída pelo próprio processo. Ela não existe separada de mim. Né? Então, essas bolhas de linguagens nos quais nós estamos, elas constroem para nós referência de realidade. E a nossa comunicação são essas bolhas. Uma é uma bolha, é outra bolha, etc. E tal. Num certo momento da história nossa, mais recente, a gente estava em grandes bolhas, mais ou menos aparentemente estáveis. Né? Havia família, a fábrica, a escola, a igreja, o exército, essas instituições que pareciam assim, que nos davam um caminho, pois foram essas bolhas que estão furando todas elas. Né? E surgindo o quê? Mais bolhas, e micro bolhas, uma dentro da outra. E aí a gente começou a misturar os registros do quê? Dessas ficcionalidades todas. Então, nós vivemos dentro dessas construções ficcionais que orientam a nossa realidade. Né? Quando elas tinham uma maior estabilidade, parece que a gente ia para algum lugar mais seguro. E agora nós entramos, então, nessa espécie de proliferação, né? Mais de acordo, inclusive, com o funcionamento da nossa mente. Então, essa guerra das ficções, essa guerra das bolhas mais diversas que a sociedade construiu, ela está vindo à tona e está começando a bater, né, uma contra as outras, com uma força muito maior e fragmentando em mais bolhas, etc. E tal. Como é que vai se rearrumar isso? Não faço a menor ideia. Quer dizer, esse é um primeiro ponto. Né? Nós vivemos realidades ficcionais que nós supomos ser a própria realidade. O segundo ponto é que, feito isso, essas ideias que nós temos, que nós somos indivíduos, somos sujeitos, ou somos autônomos, ou temos liberdade mental, estão cada vez mais sob suspeita. Aí que a psicanálise destaca esse pontinho. Não, tem um pontinho sim, que é possível. A cada vez que eu me lembro dessa experiência radical que eu vivo e que eu quero esconder, de que eu há e não tem saída, esse há é extremamente curativo das minhas ficções e das minhas maneiras de existir. Porque eu percebo momentaneamente que aquilo é só um estado, que aquilo é contingente, que aquilo não é uma essência. Quando o cara se julga uma coisa definitiva, é da ordem da psicose /pesada.
eu sou tal coisa e não vou mudar, você é um imbecil, de última ordem. Né? Se é o verbo ser, ele porta imediatamente a possibilidade de contrário. Eu sou e não sou. Eu sou e posso deixar de ser. Eu estou no âmbito das ficções. Né? O que não tem saída é haver. Eu há e não há, não há. É com isso que eu tenho que me virar. É isso que é o trágico do humano. Né? Você está aqui e as saídas são aqui dentro, mediante inteligência, jogo, malandragem, esperteza, reviramento, avessamentos, próteses, construções, etc. E tal. Sem acreditar muito nelas, que todas as vezes que acreditamos numa prótese, nós a transformamos em religião de novo.